Olá, pessoal de Direito Sucessório, mais uma aula comigo, professora Daniela Matar, no Revisaço OAB Direito Sucessório. Nós vamos para a nossa aula de número 6. Se você não assistiu às aulas anteriores, volte lá, comece a assistir desde a aula de número 1, porque nós temos uma sequência lógica para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso direito sucessório. Nessa aula de hoje, de número 6, nós vamos falar a respeito da sucessão dos colaterais. Dani, então quer dizer que você está dentro da sucessão legítima, dentro da ordem de vocação hereditária, no artigo 1829? Isso mesmo, galera. E o que o 1829 fala pra gente? Que classe mais próxima exclui a classe mais remota e dentro de cada classe o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então eu tenho que primeira classe são os descendentes, segunda classe os ascendentes, terceira classe o cônjuge e quarta classe eu tenho os colaterais até o quarto grau. Então, Dani, nós já estudamos isso nas outras aulas? Estudamos. E na aula passada, inclusive de número 5, nós estudamos a concorrência do cônjuge em relação aos descendentes. E se porventura José, o nosso falecido, não tiver deixado descendentes, mas ele deixou ascendentes e cônjuge, a possibilidade do cônjuge vir concorrer com ascendentes, tá bem? Então, olha só, agora nós vamos então nessa aula hoje de número 6 a falar a respeito dos colaterais. Classe mais próxima exclui a classe mais remota e dentro de cada classe o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, artigo 1829, galera, do Código Civil. Se José, então, o nosso falecido, o nosso decúbito, não deixou, olha só, José tá aqui, ele não deixou descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Se ele não deixou ascendentes, pais, avós, bisavós, se ele não deixou cônjuge, nós vamos para a nossa quarta classe. Quem é a nossa quarta classe formando então na nossa linha transversal a nossa cruz? São os nossos colaterais. Dani, quem são os nossos colaterais? Veja só, galera, se os descendentes de José são filhos, netos, bisnetos, etc., de forma infinita, e se os ascendentes que estão acima de José, formando a minha linha reta, onde eu tenho meus herdeiros necessários, são seus pais, seus avós, seus bisavós e etc., na minha outra linha transversal, formando a cruz, eu tenho o cônjuge, e lembrando aí, galera do direito sucessório e do direito família, apesar de o cônjuge herdar, apesar de o cônjuge ser tido como herdeiro legítimo, apesar do cônjuge ser tido como herdeiro necessário, cônjuge não é o quê? Parente, tá certo? Uma dica para os senhores. Eu tenho, então, todos os outros parentes sucessíveis. Então, quem são os outros parentes sucessíveis que completa a minha cruz, que completa essa minha linha transversal? São todos aqueles que não são descendentes, que não são ascendentes e que não é quem? O cônjuge. Então, nessa linha de cá, transversal, que são os meus herdeiros colaterais, eu tenho quem? Irmãos, eu tenho tios, eu tenho primos e eu tenho sobrinhos. Fazendo uma síntese, então, galera, lá do direito das famílias. Irmão é parente colateral? Sim, Dan. É de qual grau? Segundo grau. Tio e sobrinho são parentes colaterais? Sim, Dan. Mas são parentes de terceiro grau. E os primos? Os primos são parentes de quarto grau? São parentes de quarto grau, Dan. Então, perceba que nós precisamos de saber os graus do parentesco. Graus do parentesco tá lá no direito das famílias. Tudo bem? Quem não viu ainda, vai lá na minha playlist Direito das Famílias, aula parentesco que vocês encontram lá, ok, galera? Então, o que eu quero dizer para vocês, então? Que José, o nosso falecido, o nosso decúbito, tá certo? Ele não tendo descendentes, ele não tendo ascendentes, ele não tem cônjuge, sobra em herança, então, sucessão legítima, de acordo com a ordem de vocação hereditária, que será dividida, será partilhada entre a quarta classe, que é a classe dos colaterais. Mas dentro dessa classe, Dani, quem é que primeiro recebe? Graus mais próximos, exclui os graus mais remotos. Então, o primeiro grau que nós temos são os irmãos, que exercem o segundo grau de parentesco. Dani, então veja, vai fazendo o desenho aí, galera. Eu não tenho um quadro aqui, mas vai fazendo então um desenho. Se José não tem descendente, ascendente, nem cônjuge, mas ele tem irmãos, ele deixa irmão 1 e ele deixa irmão 2, são esses irmãos os quais serão divididos
a herança. Então, quando nós falamos da sucessão dos colaterais, está lá no artigo 1839, 1840, 1841, 1842 e 1843 do Código Civil. Não deixe de fazer a leitura em relação a esses artigos que eu acabei de mencionar para os senhores. Bom, Dani, e o que acontece? Bom, se José falece e ele, então agora eu vou esquecer de descendente, eu vou esquecer de ascendente, eu vou esquecer de cônjuge e vou trabalhar somente com a classe dos colaterais, tá? Dentro da classe dos colaterais, a minha primeira classe a receber são os parentes em segundo grau. Dani, nós temos parentes colaterais em primeiro grau? Não. Parente de primeiro grau somente na linha reta. Pais em relação aos filhos, filhos em relação aos pais. Tudo bem, galera? Então, por isso que irmão é parente de segundo grau. Mas dentro da classe dos colaterais, a minha primeira classe a receber, então, são os irmãos que são parentes de segundo grau. Então, galera, como é que funciona? Se José vem a falecer e deixa 2 irmãos vivos, são esses 2 irmãos vivos que irão receber a herança. Qual que é a divisão, Dani? Igualitária. Metade para o irmão 1 e metade para o irmão 2. Bom, galera, o que nós temos que verificar agora? Nós temos o que nós chamamos de irmãos unilaterais e irmãos bilaterais. Não pode confundir. O que são os irmãos bilaterais? Os irmãos bilaterais são os filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, significa que José com F1 e F3, perdão, José com o irmão 1 e com o irmão 2, tá? Eles são filhos dos mesmos pais, filhos de Antônio e filhos de Maria. Contudo, olha só, José pode ter irmãos unilaterais. O que são os irmãos unilaterais? São irmãos filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Não são filhos de ambos. Então veja, se José falecido, ele deixa 2 irmãos bilaterais, irmão 1 e irmão 2, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E ele deixa um irmão 3, irmão unilateral somente por parte de pai. Como vai ser feita essa divisão, Dani? Então, a lei nos fala, tá? Que o irmão unilateral, ele recebe a metade que competirá aos irmãos bilaterais em receber, porque são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, essa é a regrinha que vocês não podem esquecer. Dani, se José deixa somente irmãos bilaterais, 3 irmãos bilaterais, irmão 1, irmão 2, irmão 3, divisão igualitária. Dani, se José ao falecer deixa 3 irmãos unilaterais, tá? Do mesmo pai ou da mesma mãe, e então vai ser divisão o quê? Igualitária. Dani, mas se José falece e deixa irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, muda-se a regra. Os irmãos unilaterais, eles recebem então metade da cota parte que competirá aos irmãos bilaterais em receber. Tá certo? Lembrando então, uma outra situação que nós já falamos em outros vídeos anteriores. Aplica-se o direito de representação na linha transversal? Como regra, não. Vai aplicar o direito de representação na linha transversal somente a favor de filhos de irmãos. Interessa nessa aula de hoje, Dani? Interessa. Por quê? Vamos supor, então, quem é filho de irmão? Sobrinho. Então, vamos supor que José, tá bom? Tenha, então, um irmão bilateral, um irmão 2 bilateral e um irmão 3 unilateral. Contudo, esse irmão unilateral, ele já veio a falecer antes mesmo de José em um acidente automobilístico, então ele é pré-morto. Contudo, esse irmão 3 unilateral, ele deixou um filho, que é o sobrinho de José. Dani, como vai ser dividida a cota parte? A cota parte vai ser dividida, então, aquela cota parte que caberia ao irmão unilateral receber, como ele está pré-morto, o seu filho, sobrinho, então, portanto, de José, vai vir receber a cota que ele cabia ao pai, como se o pai estivesse o quê? Vivo. E por que isso, Dani? Porque temos o direito de representação na linha transversal em favor de filhos de irmãos. Tudo bem, galera? Então, ele vai receber o quê? A metade, porque competiria ao seu pai, que era, então, irmão de José, receber a metade, porque ele era irmão o quê? Unilateral. Utilizando desse mesmo exemplo, vamos supor então que José deixa um irmão bilateral, deixa o irmão 2 bilateral, deixa o irmão 3 unilateral,
com o seu filho, que é o sobrinho de José, e esse sobrinho de José também tem um filho que é o sobrinho neto de José. Tá bem, galera? E vamos supor que nesse acidente automobilístico faleceu o irmão 3 unilateral, bem como o seu filho, que é sobrinho de José. Dani, nessa situação, o sobrinho neto, filho do irmão 3, então, de José, ele vem receber a cota parte do seu pai? Não. Por que não? Porque a regra é clara. Nós só vamos aplicar o direito de representação em favor de filhos de irmãos. Tudo bem, galera? Fechamos? Uma outra situação que eu gostaria de falar para vocês. Olha só. Os irmãos, então, grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Eu não tendo, se José não deixou irmãos, mas José deixa sobrinhos. Então, vamos supor, José tenha irmão 1 e irmão 2, tá? Bilaterais. Esses irmãos faleceram em uma viagem, mas esses irmãos deixaram cada um filhos, sobrinhos, então, de José. Então, José tem 2 sobrinhos, filhos, então, de seus irmãos. Então, veja, esses sobrinhos iriam receber não por representação, mas eles iam receber por direito o quê? Próprio, porque veja que meu grau primeiro em receber, que seriam os irmãos segundo grau de parentesco, eles não existem mais, eles estão pré-mortos. Então acaba o primeiro grau e eu venho para o segundo grau de recebimento, aonde eu tenho sobrinhos que estão em terceiro grau de parentesco. Tudo bem? Mas olha só, você pode estar aí do outro lado da telinha se perguntando, professora Daniela, mas se caso José não tenha deixado então nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, os seus irmãos também são pré-mortos, ele deixou 2 sobrinhos, como a senhora mencionou, mas ele deixou também um tio. Olha só, professora, tio e sobrinho exercem o mesmo grau de parentesco. Tio e sobrinho são parentes de terceiro grau. Então quer dizer que a herança de José vai ser dividida entre eles? Não, galera, porque a lei fala que os sobrinhos preferem aos tios. Então a herança será dividida por cabeça entre esses 2 sobrinhos. O tio somente receberia se José faleceu, não deixou descendentes, não deixou ascendentes, não deixou cônjuge, irmão também pré-morto, sobrinhos pré-mortos, e ele deixou simplesmente um tio, que era irmão do seu pai. Então esse tio vem receber a totalidade da herança, tá bom? E se José, na linha dos colaterais, não tem irmãos, não tem sobrinhos, não tem tios, e ele apenas deixou primo, então o primo é parente de 4º grau e ele vem receber a totalidade da herança, tá? Professora, ele não tinha irmãos, ele não tinha sobrinhos, ele não tinha tios e ele deixou um sobrinho neto, parente de 4º grau. Esse sobrinho neto vem receber? Vem receber. Então, colaterais recebe até o 4º grau. Fora isso, para que os demais herdeiros possam receber de forma colateral, eles deverão, então, ser pleiteados, deverão ser beneficiados através de testamento. Galera, fechando o vídeo, super correndo, então, aqui agora, tá? Veja o artigo de 1839 até 1843. E fechando, então, se José falece, não deixa descendente, não deixa ascendente, não deixa cônjuge e nem colateral, e não deixa testamento, ou pode até ter deixado herdeiros, mas eles renunciaram, o que acontece com a herança? A herança torna-se, então, jacente. Artigo 1844, artigo 1819, artigo 1822. Não deixem de fazer a leitura desses artigos, tá certo? Então, o que é herança jacente? A herança jacente é diferente da herança vacante. A herança jacente, então, é quando não há herdeiros, não apareceu herdeiros. Então, a herança se torna jacente, aonde o poder público vai arrecadar todos os bens, nomear um curador, essa herança jacente permanece pelo prazo de 1 ano, se converte em inventário, tá certo? Publica seus editais. 1 ano da jacência, ela se torna vaga, então, portanto, herança vacante. E aí, 5 anos a contar da abertura da sucessão, poderá alguns herdeiros, se encontrados, habilitar, credores se habilitarem. Se dentro desses 5 anos a contar da sucessão ninguém aparecer, 5 anos então após a contar da sucessão, os bens caem em domínio então público, seja do município, seja do Distrito Federal, seja da União, onde então eles estiverem. Galera, fecho por aqui. Acabou meu tempo. Sucesso, um forte abraço para vocês. Ótimas provas. Fiquem atentos nas dicas. Beijo, galera. Fui!